Fala pessoal, tudo bem? Professor Deschamps aqui mais uma vez para a nossa segunda aula de Fisiologia. E nessa aula a gente vai conhecer o sistema endócrino, que é o sistema responsável pelo controle hormonal do nosso corpo. Tudo bem? Então, vamos nessa. Essa aula de Fisiologia eu separei em duas partes para ficar um pouquinho mais leve para você também, Não ficar tanta coisa junto, mas o aprofundamento será igual, beleza? Então vamos lá. Gente, seguinte, presta atenção aqui. Na fisiologia do sistema endócrino, a primeira coisa que tu precisa saber, é que é um sistema formado por glândulas endócrinas. Vamos relembrar esses conceitos lá da histologia, O que é uma glândula endócrina? Uma glândula endócrina, gente, é uma glândula em que vai liberar a sua secreção diretamente no vaso sanguíneo, diretamente no sangue. Diferentemente de uma glândula exócrina, que glândulas exócrinas, como você está vendo aqui, glândulas exócrinas são glândulas que liberam sua secreção para fora do corpo ou para dentro de uma cavidade, Por isso que elas apresentam esse duto secretor. Tudo bem? Então, o sistema endócrino é um sistema formado por glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas, elas vão liberar substâncias chamadas de hormônios. Esses hormônios, por sua vez, eles são responsáveis pelo controle das atividades metabólicas do organismo. Então você tem várias glândulas espalhadas pelo nosso corpo que liberam hormônios, que liberam substâncias que controlam atividades metabólicas. Lembra do conceito de metabolismo, não é? O que é o metabolismo? Metabolismo é atividade celular. Pode ser um anabolismo, uma atividade de construção de alguma molécula, ou pode ser um catabolismo, uma atividade de quebra de determinada molécula. Tudo bem? Então vamos lá. Esse é o primeiro conceito que você precisa ter em mente. Como é que funciona, essa questão, então, essa atuação dos hormônios sobre as células? Como é que ele vai alterar esse metabolismo? Dentro do sistema endócrino, gente, a gente divide em, olha aqui na imagem, deixa eu aumentar. A gente divide em célula secretora. Então, o que é uma célula secretora? É a célula que vai produzir o hormônio. Deixa eu só ajeitar aqui, cadê? Pronto. Uma célula secretora é uma célula que vai produzir o hormônio. Hormônio, agora foi, certo? Então veja, esse hormônio, já que ele é uma célula endócrina, já que é uma glândula endócrina, tudo bem? Vai liberar esse hormônio diretamente aqui na corrente sanguínea. Esse hormônio vai ser espalhado pelo corpo daquele indivíduo até chegar no que a gente chama aqui de célula-alvo. O que é uma célula-alvo? Uma célula-alvo, pessoal, são células que apresentam receptores, tá aqui, receptores para aquele hormônio, tá? Então percebam, esse hormônio aqui, quando passou por essa célula, ele passou direto. Por quê? Porque essa célula daqui não apresenta receptores específicos para esse hormônio. Então, hormônio é produzido na célula secretora, entra na corrente sanguínea e vai atuar em células chamadas de células-alvo, que apresentam receptores específicos para receber aquele hormônio. Quando o hormônio se liga a esse receptor, essa ligação altera o metabolismo dessa célula, seja alterando o anabolismo ou alterando o catabolismo. Tudo bem? Volta para mim. Então veja, cada tipo de hormônio atua sobre um determinado tipo de célula. Então por isso que você vai ter hormônios, que a gente vai ver daqui a pouco. Hormônios que vão atuar especificamente no testículo, hormônios que vão atuar especificamente no ovário, hormônios que vão atuar especificamente nas tuas glândulas adrenais, na tua tireoide. Então, para cada hormônio tem uma célula específica, Essa associação aqui do hormônio com o receptor funciona como um encaixe. Lembra lá das proteínas, Quando a gente estudou lá o modelo chave e fechadura, o modelo do encaixe perfeito. Pronto.
cada hormônio vai se ligar a um receptor de membrana, uma proteína de membrana, por exemplo, que vai encaixar perfeitamente para aquele hormônio. Tudo bem, gente? Então, é dessa forma que funciona aí a dinâmica do controle hormonal dentro do nosso corpo. Então, veja, visto isso, né? Agora você já sabe que o sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas. Você sabe que esses hormônios produzidos por essas glândulas endócrinas vão atuar em células específicas, chamadas de células-alvo, devido à presença desses receptores. E agora vamos entender o conceito, né? A função, para que serve o sistema endócrino. Olha aqui, o sistema endócrino, ele funciona paralelamente ao sistema nervoso, desempenhando funções de, presta atenção, crescimento, regulação do crescimento, reprodução e também no metabolismo celular. Então veja, o sistema nervoso, que a gente viu na semana passada, o sistema nervoso é um sistema de controle corporal, de percepção de estímulos e de elaboração de respostas. O sistema endócrino, ele também é um sistema de controle que funciona paralelamente ao sistema nervoso, só que ele controla coisas diferentes do sistema nervoso. Ele controla o nosso crescimento, controla a nossa reprodução e controla o nosso metabolismo. Tudo bem? Olha essa afirmativa daqui, que se você puder, coloque isso em um post-it, que é a diferença, né, do endócrino para o nervoso. Olha o que está dizendo aqui, anota no post-it isso. O sistema endócrino difere, destaca aqui, difere do nervoso, principalmente por apresentar uma resposta mais lenta. Olha para mim. O sistema nervoso, quando ele vai se comunicar com o seu corpo, o sistema nervoso ele se comunica de forma rápida, por conta do impulso nervoso, por conta dos neurônios. Lembra lá, né, da transmissão do impulso nervoso que a gente viu. Então, quando o controle ele ocorre pelo sistema nervoso, isso é muito rápido. Essa resposta ao estímulo é dada de forma muito rápida. Quando o estímulo, né, quando essa resposta aí envolve o sistema endócrino, tá? O endócrino ele é mais lento porque esse hormônio ele vai circular pelo teu sangue. Então uma célula-alvo vai produzir, uma célula secretora, né, vai produzir, vai liberar na tua corrente sanguínea, ele vai circular por todo o teu corpo procurando a célula-alvo, e aí somente quando esse hormônio encontra a célula-alvo que ele vai emitir uma resposta, que será estimulado. Tudo bem? Então é importante você saber essa pequena diferença, né, dos dois mecanismos de controle. Os dois controlam, só que um é mais rápido do que o outro. Tudo bem? Então eu costumo fazer uma relação, né, por exemplo, com a internet, né? Imagina assim, uma internet a cabo e uma internet Wi-Fi. Os dados, eles chegam muito mais rápido em um computador que é conectado via cabo do que um computador que é conectado por via Wi-Fi. Então eu gosto de fazer essa relação que esse cabeamento representa a resposta a estímulos, né, o estímulo nervoso, e o Wi-Fi, que é algo mais lento, né? Claro, é rápido, mas também é um pouco lento quando a gente compara com a parte do cabeamento. Então, o Wi-Fi representa aí o sistema endócrino. Tudo bem? Então, fica esperto nisso daí. E aí a gente vai, nessa primeira parte, conhecer duas estruturas, né, que estão envolvidas aí com grande parte do controle do nosso sistema endócrino, que é o hipotálamo, que a gente viu também, né, na aula passada de sistema nervoso. O hipotálamo, que apesar de fazer parte lá do sistema nervoso, ele também integra o sistema endócrino produzindo hormônios, então hipotálamo. E aqui está escrito glândula, né, pituitária, mas eu prefiro utilizar o nome que é o mais comum, hipófise. Então, são essas duas estruturas que a gente vai ver aqui na parte 1 dessa aula de sistema endócrino. Então, antes da gente ver hipotálamo e hipófise, vamos entender mais um conceito que envolve aí o sistema endócrino, que é o conceito de feedback, mecanismo de feedback. O que é isso? No mecanismo de feedback, tá, ele significa o seguinte: feedback é retroalimentação, traduzindo, né? Retroalimentação.
ou mecanismo de autorregulação. Existem dois tipos de feedback. O primeiro tipo de feedback, que é o feedback mais comum, é o feedback negativo. É o mais comum. E o segundo tipo é o feedback positivo. Certo? Qual é a diferença entre eles? No feedback negativo, gente, que é o mais comum, tá? No feedback negativo, o corpo da pessoa produz uma resposta que reduz o estímulo inicial. Já o feedback positivo, que ele é menos comum, tá? A resposta, ele reforça o estímulo inicial. Por exemplo, no caso aqui do negativo, né? Vamos ver aqui. No caso do negativo, presta atenção aqui nesse exemplo. Cadê o apontador? Pronto, aqui. O alimento. Quando você se alimenta, o nível de glicose no seu sangue aumenta. Aí veja, olha o que acontece. Essa alta taxa de glicose vai estimular a produção de insulina. Beleza? Então, essa grande quantidade de insulina que foi produzido vai fazer com que a glicose entre no fígado daquela pessoa. Tudo bem? O que é que vai acontecer então? A insulina, ela vai continuar sendo produzida até o nível de glicose ficar baixo. Quando o nível de glicose está baixo demais, o que é que vai acontecer? Isso daqui, esse baixo nível de glicose, vai inibir a produção de insulina e vai estimular a produção de glucagon. O que é que o glucagon faz? Isso a gente vai ver mais pra frente, tá, gente? Só estou te explicando aqui esse mecanismo de feedback. O que é que o glucagon vai fazer? O glucagon vai fazer o contrário. O glucagon, ele vai liberar glicose no sangue, aumentando a taxa de glicose no sangue. Aí, quando essa taxa de glicose volta a ficar alta, essa alta taxa inibe o glucagon e estimula a insulina. Então, perceba aqui, cadê? Volta para mim. Então, perceba aqui, no feedback negativo, a ideia do mecanismo de controle aqui por feedback negativo é manter o equilíbrio. Se você tem um hormônio sendo produzido demais, você vai ter uma resposta contrária à produção em excesso daquele hormônio, para poder ficar naquele equilíbrio. Nesse caso aqui, nesse objetivo, é manter o nível de glicose médio. Se aumenta demais, vai vir uma resposta contrária a esse aumento, para diminuir. Se diminui demais, vai vir uma resposta contrária a essa diminuição, para aumentar. Então, no feedback negativo, a tendência é a homeostase. A tendência é manter esse equilíbrio. Já no feedback positivo, você tem uma intensificação daquele estímulo. Um exemplo mais comum aí de feedback positivo é na hora do parto, né? Você tem a liberação de ocitocina. A ocitocina vai promover a contração da parede uterina para poder expulsar o bebê. Então, quanto maior a produção de ocitocina, maior a contração da musculatura uterina, e quanto maior a musculatura uterina, a maior a contração, né, da musculatura uterina, maior será a quantidade de ocitocina que será liberada. Então veja que no feedback positivo, ele vai aumentando a intensidade daquele estímulo. Tudo bem? O que a gente mais vai ver aqui nessas aulas é o exemplo de feedback negativo, que é o mais comum, que é tudo para tender ao equilíbrio no corpo de um indivíduo. Beleza? Bom, então, dando continuidade aqui. Primeira estrutura que a gente vai conhecer do sistema endócrino, né, a primeira glândula, é aqui o hipotálamo. Veja, deixa eu voltar aqui essa imagem para você lembrar onde é que fica o hipotálamo. Deixa eu ampliar aqui para você. Olha, o hipotálamo, gente, ele tá aqui, tá certo? Então, tálamo, hipotálamo fica aqui nessa pontinha. Então, é isso daqui que eu vou ampliar para colocar naquela imagem. Olha aqui, ó. Pronto, é isso daqui que está ampliado ali. Tudo bem? Aí veja, o hipotálamo é somente essa parte que eu vou destacar aqui em laranja ou amarelo, sei lá que cor é essa. Pronto, o hipotálamo é isso daqui. Certo? Perceba que esse hipotálamo, ele está ligado, ele está bem próximo à próxima estrutura que a gente vai ver, que eu vou colocar aqui em vermelho, que é a hipófise. Tudo bem? Então você tem a hipófise aqui embaixo, que a gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu colocar aqui, ó. Hipófise. E aqui em cima, que a gente vai falar agora,
O hipotálamo. Tálamo. Pronto. Hipotálamo. Beleza? Então vamos lá. Qual é a função do hipotálamo? O hipotálamo, ele é conhecido por exercer o controle sobre a hipófise. A hipófise, gente, ele é uma glândula endócrina conhecida como glândula mestre. O que é uma glândula mestre? É uma glândula que influencia outras glândulas. É como se fosse a glândula gerente do teu corpo. Ela vai gerenciar o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Tudo bem? E esse gerente, essa glândula hipofisária, ela está submetida a um chefe. O chefe é o hipotálamo. Tudo bem? Então, o hipotálamo controla a hipófise, que a hipófise controla outras glândulas. É uma hierarquia que a gente está observando aqui. Como é que o hipotálamo vai controlar a hipófise? O hipotálamo controla a hipófise, pessoal, liberando isso daqui, ó, produzindo os fatores de liberação. Que nesses fatores de liberação, eu vou simplesmente falar aqui, ó, vou colocar assim, ó, FL. Então toda vez que eu colocar assim FL, lembre que é um fator de liberação. Tudo bem? Então, o que são fatores de liberação? São substâncias que vão atuar na hipófise, estimulando ou inibindo secreção. Já adiantando um pouquinho aqui sobre a hipófise, observe que a hipófise ela é liberada, ela é separada em duas estruturas, tá vendo? Está separada aqui no meio. Pronto. A hipófise, ela é separada, deixa eu colocar aqui no cantinho, deixa eu ampliar para você. Ela é dividida em, primeira parte da hipófise, adeno, hipófise, e 2, segunda parte, neuro, hipófise. Pronto, tá aqui. Então veja, o hipotálamo controla a hipófise, produzindo fatores de liberação. Esses fatores de liberação, eles vão atuar na adenohipófise, tá, gente? Em uma parte da hipófise. Então, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco um hormônio produzido pela adenohipófise, que é o TSH. Esse TSH, para ser produzido na adenohipófise, a hipófise recebeu um fator de liberação chamado FLTSH, que é o fator de liberação do TSH. Então, o hipotálamo vai produzir o FLTSH, esse FLTSH vai até a adenohipófise e ordena que a adenohipófise produza TSH. Depois que esse TSH foi produzido pela adenohipófise, ele então vai ser liberado na corrente sanguínea e vai atuar na glândula destino, nesse caso aí do TSH, a tireoide. Tudo bem? Então, esse é o papel de um fator de liberação, estimular a adenohipófise a produzir os seus hormônios. Beleza? O próprio hipotálamo, ele produz hormônios. Tudo bem, gente? E esses hormônios produzidos pelo hipotálamo, eles são armazenados na neurohipófise, na parte 2. Então veja, já estou falando aqui de hipófise, você está vendo, né? Porque não tem como a gente falar separado, né? Um funciona integrado ao outro. Então a neurohipófise, conforme a gente vai ver um pouco mais detalhado daqui a pouco, a neurohipófise é a parte da hipófise que vai armazenar os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Armazenar e liberar. Então, na hipófise, gente, que a gente está vendo aqui, a hipófise só tem uma parte que produz hormônio, que é a adeno. A neurohipófise não produz hormônio, ela só armazena e secreta. Tudo bem? Então, vamos conhecer aqui os hormônios que são produzidos pelo hipotálamo. São dois hormônios produzidos aqui pelo hipotálamo. A ocitocina e o antidiurético. Esses hormônios aqui, gente, vou até marcar aqui, tá vendo? Esses hormônios são... Cadê o vermelho? É melhor. Esses hormônios são produzidos aqui no hipotálamo e armazenados na neurohipófise. Tudo bem? São passados aqui por via neural. Tem um neurôniozinho que conecta aqui, porque nessa imagem não aparece, tá? Tem um neurôniozinho que produz aqui e libera
esses hormônios aqui embaixo. Tudo bem? Então, a ocitocina, qual é o papel da ocitocina? A ocitocina, ela vai estimular, ela estimula a contração da musculatura do útero, isso daqui na hora do parto, tá? Na hora do parto, ela estimula a contração da musculatura do útero e glândulas mamárias, tá? Então a ocitocina estimula a contração da musculatura do útero e a glândula mamária. Ou seja, a liberação de leite. Vou colocar aqui, ó. Liberação do leite. Então, por exemplo, quando a criança começa a estimular com a boca o bico do peito da mãe, aquele estímulo vai fazer com que a mãe libere a ocitocina, vai fazer com que a ocitocina estimule a liberação de leite pelas glândulas mamárias. Tudo bem? Um outro hormônio produzido aqui pelo hipotálamo é o hormônio antidiurético, também chamado de ADH. Vocês vão perceber que existem algumas siglas, né, associadas a nomes de hormônios. É importante saber. Beleza? Porque às vezes um texto, em vez de colocar antidiurético, bota somente ADH. Normalmente coloca os dois. Antidiurético e ADH. Beleza? Coloca o nome e a sigla. Mas saiba a sigla também. Beleza? Então o que é que o ADH faz? Olha o nome. Antidiurético. Diurese, gente, ó, coloca aqui. Diurese é a mesma coisa que formação de urina. Diurese é a mesma coisa que formação de urina. Então, se você tem aqui um hormônio antidiurético, antidiurese, o que é que ela vai fazer? Esse hormônio diminui a produção de urina, diminui a formação de urina. De que maneira? Promovendo a reabsorção de água pelos rins. Ou seja, quanto maior a concentração de ADH, menor será a formação de urina. Por quê? Porque a água foi reabsorvida. Tudo bem? Então, hormônio antidiurético. Lá na aula de sistema urinário, a gente volta a falar desse hormônio aqui. Tudo bem? Inclusive, né, só uma pequena curiosidade que já caiu em prova também, é a influência do álcool na produção desse ADH. Quando você ingere bebidas alcoólicas, esse álcool vai suspender a produção de ADH. E aí, quando suspende a produção de ADH, olha o que acontece, vai ser o contrário disso daqui. Ou seja, quanto menor a produção de ADH, nesse caso aqui, a produção de ADH é influenciada pelo consumo do álcool, né? Então, quanto menor a produção de ADH, maior será o quê? A produção de urina. A produção de urina. Então, por isso que quando as pessoas bebem, né, ingerem bebidas alcoólicas, depois de um tempo elas começam a urinar, né, exageradamente, porque o ADH foi inibido por conta do álcool. Beleza? Inclusive, né, no dia seguinte, a ressaca é exatamente o teu corpo desidratado. Né? O teu corpo, todo aquele sintoma que você tem, a dor de cabeça, aquela fotofobia, tudo isso é porque o teu corpo está desidratado, os teus neurônios estão desidratados, porque você colocou muita água para fora. Beleza? Então fica ligado aí nessa relação do álcool com o ADH. Lá na aula de urinário a gente volta também a falar um pouquinho sobre isso. Existe um tipo de diabetes chamado de diabetes insípida. O que é a diabetes insípida? É quando a pessoa naturalmente, né, sem ser a influência do álcool, é quando essa pessoa naturalmente ela produz uma baixa quantidade de ADH. E por ela produzir uma baixa quantidade de ADH, o que é que vai acontecer? Ela vai acabar urinando menos. Ela vai acabar urinando mais. Então, diabetes insípida é quando a pessoa vem com essa baixa produção de ADH e passa a ter esses sintomas de urinar bastante. E aí a pessoa fica com aquela desidratação constante, né? Um dos sintomas é ter a boca seca, a pessoa ficar com muita sede, beleza? Cuidado para você não confundir a diabetes insípida com a diabetes mellitus, tá? A diabetes mellitus está associado ao açúcar, né? A insulina, que a gente vai ver daqui a pouco. A diabetes insípida está associada aí ao ADH. Tranquilo? A água. Fica ligado nisso.
Bom, e aqui a gente chega na hipófise, certo? Seguinte, a hipófise, como a gente já viu anteriormente, tá aqui, ó. Daqui para cima é hipotálamo, tá? Ó, daqui para cima é hipotálamo, daqui para baixo é a hipófise. Veja que tem duas partes aqui, né? Uma parte mais rosinha e a parte mais amarela. Essa parte amarela daqui é a chamada neurohipófise. Não sei se dá para vocês lerem aí direitinho, né? Mas é a neurohipófise o que está em amarelo. A neurohipófise, ela libera ocitocina e libera o ADH, como a gente acabou de ver. Tá? Então não vou entrar mais em detalhes aqui da neurohipófise, não. Cuidado, tá, gente? Existem algumas questões que falam que a neurohipófise produz hormônio. Não, ela não produz. Ela apenas armazena a neurosecreção, né? Por que é neurosecreção? Porque foi liberado pelo hipotálamo, que faz parte do sistema nervoso. Né? Então, a neurohipófise ela apenas vai armazenar e secretar. Ela secreta, ela libera, mas não produz. Tudo bem? Então, como a gente já falou da neurohipófise, da ocitocina e do antidiurético, o nosso foco aqui será a adenohipófise. Tudo bem? A adenohipófise, ele produz os seguintes hormônios. A gente vai ver cada um deles. Deixa eu aumentar aqui para você. Ó, a adenohipófise produz os seguintes hormônios. A prolactina, o hormônio gonadotrófico, hormônio tireotrófico, hormônio adrenocorticotrófico e o hormônio somatotrófico. Tá? Eu sei que tá meio ruimzinho de ler aqui, né, por conta da qualidade dessa imagem que eu encontrei, né, só encontrei dessa qualidade, infelizmente. Né, as outras tinham direitos autorais bem restritos, né, então para evitar problema eu peguei essa aqui que tinha direitos autorais abertos. Tudo bem? Mas a gente vai ver cada uma delas. Então, repetindo. Prolactina, hormônios gonadotróficos, tireotrófico, adrenocorticotrófico e somatotrófico. A gente vai ver a função de cada uma dessas. Mas só para você ter uma noção, ó, a prolactina ela vai atuar na glândula mamária, produzindo leite. Atenção, olha para mim. Cuidado para você não confundir prolactina com ocitocina. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. A ocitocina, como eu já falei para vocês, a ocitocina promove a liberação de leite. A prolactina, ela promove a produção do leite. Então são coisas diferentes aí. Gonadotrófico, olha aqui. O gonadotrófico vai atuar nas gônadas, o tireotrófico vai atuar na tireoide e o adrenocorticotrófico vai atuar nas suprarrenais, né? Que é uma glândula localizada em cima dos rins. E o somatotrófico, aqui está o exemplo do osso, né? Mas o somatotrófico aí, ele vai atuar no crescimento geral do nosso corpo. Também nos nossos ossos, né? Mas ele atua no crescimento geral nos ossos, tá? Aqui merece uma pequena observação. Preste atenção, coloque isso aqui no post-it, se você puder. A hipófise, ela secreta hormônios chamados de hormônios tróficos. O que são hormônios tróficos? São hormônios que controlam, que influenciam outras glândulas, cadê o azul? Outras glândulas endócrinas. Então veja, toda vez que o hormônio termina com o nome trófico ou trópico, significa que ele está influenciando uma outra glândula endócrina. Por exemplo, gonadotrófico, está influenciando as gônadas. Tireotrófico, está influenciando a tireoide, que é uma outra glândula endócrina. Adrenocorticotrófico, está influenciando uma outra glândula, que é uma glândula endócrina. Tudo bem? Veja que prolactina, né, esse daqui, ó, cadê? Veja que a prolactina, ela não termina com o nome trófico. Por quê? Porque a prolactina, ela estimula as glândulas mamárias. E glândulas mamárias são glândulas exócrinas e não glândulas endócrinas. Tudo bem? Então, só para você ficar atento aí a essa pequena diferença. Tirando a prolactina, todos os outros hormônios produzidos pela adenohipófise são hormônios tróficos. Controlam outras glândulas endócrinas. Tudo bem? Então, vamos conhecer eles agora, né? Vamos ver um por um. Aqui vai aparecer os nomes maiores, né? Caso você queira aí copiar. Seguinte, primeiro hormônio que a gente vai conhecer aqui é um hormônio chamado de somatotrofina. Deixa eu aumentar. Somatotrofina.
somatotrofina, somatotrófico ou a sigla aqui, ó, GH. Por que GH? Porque a sigla geralmente está associada ao nome em inglês, tá? Então GH, que é Growth Hormone, né, o hormônio de crescimento. Somatotrofina e hormônio de crescimento é a mesma coisa, tudo bem? Então o que é que esse hormônio faz? Esse hormônio ele vai estimular o crescimento geral do corpo e afeta também o metabolismo das células. Só que o mais importante é isso daqui: crescimento geral do nosso corpo. Tanto é que existem duas condições para problemas relacionados às quantidades produzidas por esse hormônio. Então, se uma pessoa produz muito GH, ela vai ter uma condição chamada de gigantismo, vai crescer mais que o normal. Se uma pessoa produz pouco GH, ela vai ter uma condição chamada de nanismo, vai crescer menos que o normal. Agora aqui, cuidado, tá? Esse nanismo que eu estou falando aqui é o nanismo hormonal. Existe um nanismo genético que é a acondroplasia, beleza? Então existem diferenças aí. No nanismo genético, né, a acondroplasia, a pessoa que tem o que é um anão, né? Essa pessoa ela vai ter cabeças e troncos de tamanhos normais e os membros reduzidos. No nanismo hormonal, que é esse daqui, tá, causado pela baixa produção de GH, a pessoa vai ter todas as partes do corpo proporcionalmente pequenas. Então, no nanismo genético, a acondroplasia é um nanismo desproporcional e o nanismo hormonal é um nanismo proporcional. Beleza? Então tem gente que a genética, é uma genética normal, mas devido à desregulação desse hormônio de crescimento, ela não consegue crescer direito. Né? E aí, às vezes, precisa ter um hormônio sintético, né, para ajudar aí nesse crescimento. Somente o endocrinologista vai poder fazer essa avaliação para você, beleza? O nosso próximo hormônio é a prolactina. Prolactina, ela vai estimular a produção de leite. Lembra que eu falei, né? A prolactina estimula a produção de leite e, claro, também ajuda na secreção, na liberação desse leite. Mas o principal é aqui, prolactina, né? Produção de leite, certo? O próximo hormônio é um hormônio gonadotrófico. Olha para mim. Existem dois hormônios gonadotróficos, ou seja, hormônios que vão atuar na gônada. Quais são eles? O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Vou colocar aqui. Vou aumentar para você e vou escrever aqui em cima para você anotar aí também. Ó, hormônios gonadotróficos. Hormônios gonadotróficos são dois: o FSH e o LH. Tudo bem? Então por isso que aqui eu não vou botar gonadotrófico, eu vou botar logo esses dois divididos. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, tá? Ele estimula, ó, FSH, tá vendo, ó, a sigla? Ela estimula os folículos ovarianos nas fêmeas. Isso a gente vai ver melhor, esse ciclo ovariano, né? A gente vai ver melhor lá na aula de reprodução. Então, o FSH estimula os folículos ovarianos e a espermatogênese nos machos. Tudo bem? Então, tanto homens quanto mulheres produzem FSH e LH, só que a atuação será diferente. Tá? Nas mulheres, obviamente, FSH e LH vão influenciar nos ovários. Nos homens, o FSH e o LH vão influenciar nos testículos. Beleza? Continuando aqui, ainda falando dos hormônios produzidos e liberados pela adenohipófise, temos o segundo hormônio gonadotrófico, o hormônio luteinizante, né? Ou simplesmente LH. Esse hormônio, ele estimula, vou colocar aqui, aumentar, ele estimula o corpo, a formação, né, do corpo amarelo ou corpo lúteo, e estimula também a ovulação nas fêmeas, tá? E nos machos, né, ele estimula as células intersticiais, também chamadas de células de Leydig, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Então, hormônio luteinizante nas mulheres estimula a ovulação e formação do corpo lúteo.
Nos homens, o LH estimula as células intersticiais, as células que vão produzir aí a testosterona, por exemplo. O próximo hormônio é um hormônio chamado de, TSH, tireotrofina ou tireotrófico. Olha o nome, tireoide, tá vendo? Tireoide. Esse hormônio, TSH, estimula a tireoide a produzir os seus hormônios. Quando a gente chegar lá na tireoide, eu vou te falar como esse TSH faz isso. Por enquanto só note isso. TSH estimula a tireoide. O próximo hormônio é o hormônio ACTH, é um palavrão, deixa eu aumentar. É um palavrão, adrenocorticotrófico. Esse hormônio aqui, adrenocorticotrófico, ele vai estimular a secreção de glicocorticoides pelas glândulas adrenais. Quando a gente chegar lá nas glândulas adrenais, eu volto a falar sobre ele para vocês. Tudo bem? Lembrando, tá, gente? Esses hormônios que a gente viu aqui, tá? Tanto esses três, GH, prolactina, FSH, quanto esses aqui, LH, TSH e ACTH, são hormônios produzidos e liberados pela adenohipófise. Tudo bem? Sobre influência dos fatores de liberação. Então, por exemplo, se a tua adenohipófise está produzindo o ACTH, significa que, em primeiro lugar, o hipotálamo produziu o FLACTH, esse FLACTH foi para a adenohipófise e a presença do FLACTH estimulou a hipófise, a adenohipófise, a produzir o ACTH, seguindo aquela hierarquia, né? O hipotálamo manda, a hipófise obedece, a hipófise manda em outras glândulas. Beleza? Bom, então essa foi a primeira parte, né, da fisiologia do sistema endócrino. Na segunda parte, a gente vai conhecer as outras glândulas que são controladas pela hipófise e glândulas que funcionam também aí independente da hipófise. Tudo bem? Beijo no coração e até a parte 2.